Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Meu nome é Paula Torlai, sou Head de Comunicação e Marketing da ABM. Hoje contamos com a participação de especialistas da RHI Magnesita, uma de nossas empresas mantenedoras, com o tema Sustentabilidade, Segurança e Alta Performance na Siderurgia por meio da evolução tecnológica dos materiais refratários. Vocês podem enviar suas perguntas por meio do chat ao longo de toda a apresentação. Ao término, os convidados responderão todas as perguntas que forem possíveis dentro do tempo programado. Quem fará a abertura e moderação deste webinar é o Felipe Nonaka, Head of Technical Excellence and Solution da RHI Magnesita. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Em nome da nossa empresa, estamos honrados em fazer parte desse webinar juntamente com a ABM e gostaria de deixar a todos aí um forte abraço nesse momento que o mundo vive uma situação tão complicada de pandemia. Muito obrigado pelo convite. Eu estou fazendo a projeção do desktop nesse momento, com a capa da nossa apresentação. Como a Paula já adiantou, sustentabilidade, segurança e alta performance na siderurgia por meio da evolução tecnológica dos materiais refratários. Brevemente, quem somos e sobre o que vamos falar. Gostaria de introduzir a nossa empresa, a RHI Magnesita, empresa produtora de refratários com presença global. Somos uma empresa de mais de 11 mil funcionários. 40% do nosso negócio está situado nas Américas, uma região das Américas que é nosso território. Temos mais de 70 territórios de venda ao redor do mundo, 23 unidades de produção e 5 centros de pesquisa e desenvolvimento. A nossa apresentação, nossa palestra vai ser composta de 3 fases, seguindo o processo de produção de aço. Então, o primeiro será um pacote tecnológico para casos de corridas e alto-fornos. O primeiro pacote de apresentações baseado no fluxo da produção de aço, começando pelo alto-forno, será apresentado pelo Aloysio Simões. Em sequência, com a mesma duração, o Marcelo Borges dos Santos entra no campo da cearia, onde vamos falar das soluções refratárias para redução de temperatura de carcaça e conservação de energia na cearia. E finalizamos na área de linguatamento contínuo, juntamente com o Ângelo de Vasconcelos, tecnologias e soluções refratárias para tanques isostáticos. Pontos importantes da dinâmica do webinar. Cada apresentador levará de 23 a 25 minutos, um total de 1h15, consolidando todos os 3 blocos de apresentação. Ao final, teremos aí um survey, juntamente com a plataforma Mente, de aproximadamente 2 minutos. As perguntas selecionadas serão respondidas ao final. Então, a gente tem uma janela de 15 a 20 minutos para responder perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas a qualquer momento da apresentação, no campo direito da plataforma do Teams, no campo de texto. E a gente solicita a identificação da pessoa, empresa, e-mail não é necessário, para uma tratativa futura das perguntas, uma vez que a gente espera receber mais perguntas do que a gente vai conseguir responder nessa janela de 15 a 20 minutos. Então, basicamente, esse é o motivo que a gente pede aí para as perguntas não serem de forma anônima, ok? Então, sem alongar demais, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu queria chamar o nosso primeiro palestrante do dia, Aloysio Simões. Ele vai projetar a própria tela para conduzir essa apresentação. Então, eu vou sair daqui. Aloysio. Obrigado, Felipe. Bem-vindo, obrigado. Obrigado. Vocês estão vendo minha tela? Já estão vendo, né? Bom, obrigado, Felipe. Boa tarde a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui.
com vocês, né? Também, em nome da RH Magnesita, gostaria, né, de agradecer muito essa oportunidade que a BM está abrindo para a nossa empresa. Esse programa aí é espetacular, né? Nossas empresas que a BM promove. Em especial aqui, agradecer também a Miriam, a Paula, né, a Malu e o Leal, da BM. E nesses próximos 20 minutos, né, vamos começar as apresentações aqui. A gente vai abordar a parte que a gente chama de ala de vazamento de altos fornos, né, que são os canais de corrida dos altos fornos. E a ideia aqui é a gente apresentar como é que está o estado da arte, vamos falar assim, em termos de tecnologia dos projetos refratários para as alas de vazamento dos altos fornos, com foco em segurança operacional, disponibilidade e desempenho do refratário, né? Fiquem, como o Felipe falou, bem à vontade para ao longo da apresentação e colocando as perguntas. O que a gente vai abordar nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre os revestimentos permanentes dos canais de corrida, também dos canais principais, né? Falar também a questão dos canais, do revestimento de trabalho dos canais principais, abordar a questão do que está sendo usado nos altos fornos aqui na América do Sul, em termos de projeto de skimmer, canais secundários, comentar um pouco sobre eficiência de separação de gusa e escória dos canais, inspeção a laser e, por fim, comentar um pouco sobre medição contínua da temperatura do gusa. Bom, aqui mais está como objetivo, mas seria uma introdução, né, que eu gostaria de ressaltar, né, que isso acho que abrange todas as áreas, não só alto forno, né, mas a nossa empresa, ela por meio, né, tanto das novas tecnologias de produtos refratários, por meio das ferramentas voltadas para a parte de transformação digital, a gente está falando de sensoriamento, conectividade, a nossa empresa sempre busca hoje, mais do que nunca, junto com os nossos clientes, pegar todo esse pacote, essas ferramentas e com foco sempre nos pilares de segurança, meio ambiente, disponibilidade e desempenho, proporcionar e construir junto com os clientes as melhores soluções, né? A RH Magnesita é uma empresa que se propõe a estar junto com os clientes numa cocriação, construir junto que tem de melhor em termos do uso de refratário e performance, respeitando sempre esses 4 pilares que eu mencionei. Bom, entrando agora na parte, né, um pouco mais técnica, né, agora da apresentação, né, o primeiro item, né, sempre aqui a ideia, pessoal, a todos, né, eu queria reforçar que a gente vai apresentar projetos que de fato estão em uso nos altos fornos da América do Sul. Nós não vamos apresentar aqui projetos que estão em etapas de desenvolvimento em laboratório, mas sim o que de fato está sendo usado pelos clientes para a gente ter uma visão, né, mais ampla de tudo que está ocorrendo nessa parte de ala de vazamento de alto forno. Então, começando, né, nessa parte do revestimento permanente, que a gente chama dos canais principais, que é a primeira parte dos canais, né, a gente tem todo tipo de projeto, né, da carcaça, falando um pouco sobre carcaça, né, aonde o revestimento permanente ele é assentado. Nós temos altos fornos que têm nos seus projetos carcaças metálicas, outros altos fornos, conforme é o caso aqui dessa fotografia mais abaixo, que é uma carcaça com um sistema de refrigeração embutido, que a gente chama de refrigeração forçada com ar, né? E tem também na América do Sul altos fornos, onde o revestimento permanente ele é assentado na laje civil da casa de corrida, conforme essa foto aqui que a gente pode ver. Então, tem todos os tipos de projeto, não existe uma regra, a gente vai ver isso ao longo da apresentação aqui, dos diversas partes do canal de corrida. E no que diz respeito ao refratário em si, para o revestimento permanente, também a gente tem uma variedade de projetos disponíveis, que vão desde o assentamento de tijolos, conforme a gente pode ver nessa imagem, até um sistema que a gente pode considerar uma evolução, um projeto refratário mais moderno, que consiste, ao invés de assentar tijolos no revestimento permanente, a gente assenta blocos pré-moldados.
Esses blocos pré-moldados, eles são moldados na nossa fábrica em condições bem controladas, são curados também dentro de estufas e, em seguida, enviados ao cliente para fazer essa montagem. Esse é um tipo de projeto também que nós consideramos que é uma evolução muito significativa em termos do assentamento de tijolos refratários. E proporciona uma série de benefícios, desde do desempenho em si até a facilidade de aplicação. E mais recentemente, o que está sendo muito usado, principalmente aqui no Brasil, em termos de revestimento permanente, que foi uma solução construída em conjunto com alguns clientes, tem-se uma camada bem espessa de placas isolantes e na frente com um revestimento de um concreto refratário à base de mulita, né? Essa ideia aqui, a gente tem umas fotos do assentamento desse tipo de revestimento. O concreto à base de mulita muito vai na direção de, primeiro, ter uma facilidade de aplicação na área. Eu não vou falar qual método ele é mais fácil ou mais difícil de aplicar, porque depende muito dos recursos que você tem disponível para realizar a aplicação. Mas a ideia do concreto à base de mulita, que seria esse material aqui do meio, Didurite M778BR, é mais devido à estabilidade volumétrica que ele apresenta quando submetido à temperatura. No gráfico, é um gráfico aqui de dilatação térmica, né? Esse concreto é representado pela linha vermelha, é um concreto que apresenta um nível de expansão durante aquecimento muito menor, ele é muito mais estável. E vários altos fornos, vários projetos de canais hoje estão caminhando para esse tipo de projeto. Aqui só uma comparação para o mesmo canal de corrida. Aqui quando se tinha um bloco, um revestimento permanente com tijolos, né, assentamento de tijolos, e quando migrou-se para esse projeto com concreto à base de mulita. Então você teve uma preservação do permanente muito grande, nós tivemos, e uma perspectiva de aumento de campanha também muito significativa. Esse projeto com tijolos, né, de assentamento de tijolos, a campanha máxima era 1.800.000 toneladas de gusa passado. E esse, com concreto, já chegou a 1.500.000 toneladas. Aqui a gente pode ver a foto, um nível de integridade muito grande, e a perspectiva é de chegar a 3 milhões de toneladas de gusa vazada. Bom, agora, continuando, né, falando um pouco sobre os revestimentos de trabalho dos canais de corrida, né, os canais principais. Hoje o que se fala muito é com relação aos novos concretos, que se diz, né, concretos ligados a sol-gel. O principal ligante sol-gel aqui usado na América do Sul é a sílica coloidal. E esses produtos, eles tiveram uma evolução tecnológica muito grande, porque ele uniu as propriedades que os concretos tradicionais ligados à sílica coloidal têm, junto com os concretos ligados a cimento. Então, uma tecnologia bem interessante. Ela, num primeiro momento, que coloca, né, chama muita atenção, é muito em relação ao aumento de disponibilidade que se tem devido à redução da curva de secagem quando se usa esses concretos à base de sílica coloidal. Aqui são só alguns exemplos, né, nesse gráfico de quanto que a gente pode reduzir, num primeiro momento, a curva de secagem usando essa nova tecnologia, né, com concreto convencional, por exemplo, de 24 para 16 horas, de 12 para 8 e assim sucessivamente. Um ponto muito interessante, conforme eu comentei, né, é justamente quando se une nesse concreto ligado à sílica coloidal ou ligante sol-gel, os benefícios também dos materiais ligados a cimento, e tem-se um aumento de desempenho muito interessante. Aqui comparando exatamente para o mesmo canal de corrida, aqui a gente tem a campanha do canal principal, em alaranjado é o concreto ligado a cimento, e em azul é a curva do concreto ligado à sílica coloidal, onde se tem um aumento da campanha muito expressiva e, consequentemente, também uma redução até mesmo do consumo específico com o novo concreto. Além disso, esses concretos ligados à sílica coloidal, eles apresentam outros benefícios, tais como aumento do prazo de estocagem, menor tempo de mistura, né, uma mistura muito mais rápida. Então, assim, é uma facilidade, ele tem um pacote
de benefícios muito interessantes, além da praticamente eliminação do risco de explosão durante secagem. Então, são características que somam desde o ponto de vista de segurança, chegando até aumento de campanha. Também nessa linha de concretos ligados à sílica coloidal, né? Aqui a gente tem dois exemplos. Essas primeiras figuras aqui à esquerda seriam, nós estamos falando agora de gunning convencional, que é uma técnica de reparo a quente, né? Essa aqui é um vídeo que mostra uma aplicação de um gunning de um concreto ligado a cimento. E aqui também, no mesmo canal, o gunning de um concreto com essa nova tecnologia ligada à sílica coloidal. Então, é muito evidente no vídeo, né, que a condição de aplicação, você tem uma aplicabilidade muito melhor com essa tecnologia de concreto ligado à sílica coloidal, também num gunning convencional. E esse ponto aqui é muito interessante, falando ainda de reparos, né, intermediários, agora abordando um pouco sobre o shotcrete, né, que é uma outra técnica de reparo intermediário, né, também junto dessa ideia de construir soluções ao lado dos nossos clientes, né, temos clientes, isso aqui representa uma foto de uma aplicação de shotcrete, né, nós temos cliente que nos convidou para, basicamente, construir algo para eliminar esse tipo de situação, onde o operador tem que praticamente entrar dentro do canal de corrida para realizar a aplicação. Então, isso aqui é um nível de exposição muito, muito acentuado, né? E diante disso, e considerando a evolução da parte de tecnologia dos produtos refratários, a gente também hoje está trabalhando na evolução da técnica de aplicação em si, aonde para esse mesmo tipo de aplicação, hoje a gente consegue substituir a aplicação por um manipulador. Isso daí é num canal de corrida, aplicação real, em cliente aqui no Brasil, aonde esse manipulador, trabalhando junto com um fornecedor do equipamento, né, ele consegue reproduzir praticamente todos os movimentos que são necessários para uma boa aplicabilidade do concreto. Então, isso daí é um aumento muito significativo de melhorar a condição, reduzir a exposição ao risco dos trabalhadores da casa de corrida. Falando um pouquinho sobre, isso aqui é uma outra parte, né, sobre o projeto do skimmer, né, skimmer ou escumador, como várias pessoas dizem, né, chamam também, né, o mesmo nome, ou barragem, né, é a barragem de contenção dentro do canal principal que permite a separação do bus escória, né. Você tem também diversos tipos de projetos de skimmer aqui nos altos fornos, canais da América do Sul, que consiste desde a moldagem em loco, em campo do skimmer, outros projetos que consistem de colocar na base do skimmer um reforço com tijolos refratários para melhorar, aumentar a resistência do skimmer, e projetos também que utilizamos blocos pré-moldados. A gente entende que essa aqui é uma evolução muito significativa, aonde você consegue campanhas muito superiores do skimmer, e a questão do bloco pré-moldado com o skimmer também ele permite uma melhor condição de realização de reparos a quente, caso seja necessário a realização. Também, dentro da ideia dos blocos pré-moldados, né, a gente não pode deixar de mencionar uma evolução que teve para canais secundários. São os blocos para canais secundários de alguns altos fornos. Aqui você tem a representação dos blocos. De novo, né, esses blocos são feitos em condições muito controladas na nossa fábrica, permitindo uma evolução da campanha, redução de consumo específico de material, né? E temos aqui no Brasil projetos onde os fornos nasceram com esse tipo de projeto, com bloco pré-moldado, e também outros fornos onde não tinham os blocos pré-moldados e a gente, junto com o cliente, trabalhamos na evolução do projeto, migrando, né, de uma condição de massa de estampagem para a instalação dos blocos pré-moldados. E é muito interessante esse projeto, porque, como eu falei, né, melhoria de performance, segurança, tudo está mais ou menos associado, né, e desempenho. E com o uso dos blocos, a gente tem casos, desde que tenha-se um plano de manutenção bem efetivo, que chegam à redução de consumo específico nos reparos de 30% até mesmo 40% em alguns momentos, né? Então,
a gente entende que isso é o que se tem hoje aqui na América do Sul de estado da arte para, falar assim, para canal secundário. Um outro ponto muito interessante, né, com relação à simulação fluidodinâmica de canal de corrida, né, e aqui é sempre para atender, né, ajudar, auxiliar os clientes na demanda que é muito comum. Eles nos procuram e falam, RH Magnesita, o que a gente pode fazer em termos da geometria do canal principal, como trabalhar com as alturas das saídas de escória, da saída de gusa, para proporcionar uma melhor eficiência de separação de gusa e escória. Normalmente, quando a gente recebe essas perguntas, né, e a solução que se tem, ou tinha-se até pouco tempo, né, eram soluções muito empíricas, né, iam muito pela experiência e prática dos operadores da casa de corrida. Vou trabalhar com determinados níveis de saída de gusa, escória, a altura de garganta do skimmer. E hoje, a gente conseguiu, junto à nossa área de simulação numérica, controlar melhor, ter ter uma evolução das condições de contorno da simulação, que consiste de, por exemplo, né, como que o jato de gusa cai dentro do canal, como que eu tenho que simular escória dentro do jato de gusa. Então, essas condições foram bem contornadas, compreendidas, e hoje a gente tem uma condição de realizar uma simulação fluidodinâmica do canal de corrida muito fiel ao que ocorre em campo. Então, a gente tem muita segurança para, antes de propor alguma medida na geometria para melhorar uma eficiência de separação de gusa e escória, fazer a simulação, sendo que ela, de maneira comparativa, ela vai ser muito fiel. Aqui só um exemplo de um caso, né, recente, a condição original do canal, aumentando só a largura do canal ou só a profundidade. Qual que foi o impacto da velocidade, da alteração dessas geometrias do banho dentro do canal? É representada por esse gráfico. E a gente viu que nesse caso desse canal, aumentando a largura, você tem uma redução que é a linha verde, muito expressiva da velocidade do banho dentro do canal, proporcionando, né, criando uma condição muito mais adequada para a separação de gusa e escória. E esse caso, foi implementado e verificamos uma melhoria muito grande com relação à separação de gusa e escória. Você tinha uma condição de risco de operação do canal, principalmente em final de campanha, com muita passagem de gusa para o canal de escória, explosão, né, de granulador, e após a modificação verificada, a verificação feita em função da simulação, reduziu significativamente essa questão da passagem de escória, de gusa para o canal de escória. Falando um pouquinho do scan, né, isso aí já está sendo bem difundido, divulgado, né, isso já é uma realidade, diversos clientes estão utilizando, né. Aqui à esquerda a gente tem fotografias do uso do método tradicional de como inspecionar, medir a parede remanescente do canal de corrida, onde o operador ele fica muito exposto a essa condição de risco, de temperatura, né, de fumaça do canal. E a gente, praticamente hoje, a gente eliminou essa condição devido à implantação do uso do escaneamento a laser. É um recurso que já se tinha em outras áreas dentro da siderurgia, mas com scans fixos. A gente pegou um scan manual e desenvolvemos, junto com alguns parceiros, desenvolvemos um software onde, logo após o escaneamento do canal, é processada a nuvem de pontos, aonde você consegue ter uma medida real do desgaste do canal. Quando você constrói o canal de corrida, a gente faz o escaneamento, tem a condição real do canal, e quando ele sai de campanha, ou na drenagem de inspeção, você faz outro escaneamento e sobrepõe essas imagens. E essas medidas são geradas automaticamente por meio desse software que foi desenvolvido especificamente para medir desgaste de canal de corrida. E a precisão, né, desse tipo de medida com relação ao real é no máximo de 3% de desvio. São medidas feitas também, nos perguntam muitos clientes, né, com o canal cheio, aonde você pode visualizar, quando você tem um intervalo de corrida e é possível visualizar a linha de escória. Se você também colocar o scan, hoje a gente desenvolveu uma forma de ar quente
ter o mesmo nível de precisão nas medidas, conforme vocês podem ver aqui nas imagens. E esse daqui é o layout do relatório que é gerado praticamente automaticamente logo após a realização das inspeções com o scan. E aí temos as medidas de desgaste dos dois lados do canal, aonde você pode tomar uma ação, o que fazer, né, tomar uma decisão de maneira muito mais embasada e segura. Aqui algumas imagens também de inspeção a quente da linha de escória, né? Muito interessante. E por fim, pessoal, eu gostaria de fazer um comentário aqui, né, a respeito dessa parte de medição contínua da temperatura do GUSA. Isso também é uma demanda que a gente sempre recebe de diversos clientes. E depois de algum tempo nós vimos o quão importante é trabalharmos junto com o cliente com relação a esse monitoramento contínuo da temperatura do GUSA. Nós que somos fornecedores de refratário, né, as pessoas podem perguntar, mas por que vocês têm que fabricar refratário, né? Por que equipamentos para medir a temperatura do GUSA ou ficar muito a par disso? Justamente porque a temperatura, pessoal, a temperatura é o principal agente que proporciona o desgaste do refratário. Ela é o que começa tudo. E não é nem a parte química, né? Ela é o catalisador das reações de desgaste refratário. Então, dessa forma, hoje existem fornos no Brasil que implementaram um sistema contínuo com pirômetro óptico. Nós também temos parceiros, estamos desenvolvendo parcerias que estamos levando via pirometria óptica essa solução a alguns clientes nossos e também desenvolvendo o nosso próprio medidor de temperatura contínua da temperatura do banho, do metal fundido, que é um sistema que se chama BST. A gente pode interpretar que ele é uma evolução do sistema de pirometria óptica, uma vez que ele faz uma análise da coloração do banho e pega um espectro maior de ondas, né? E tem uma leitura um pouco mais precisa. É um sistema que está em teste na nossa empresa. Neste momento, inclusive, está em teste em canal de corrida, em um cliente que temos na Europa, SSAB. E ainda no primeiro semestre, a intenção é de trazer isso para a América do Sul para a gente começar alguns testes aqui na América do Sul com esse sistema. Ok? Bom, a gente tem vários cases para apresentar, né? Aqui foi uma pincelada, igual falei, a gente quis mostrar exatamente o que está já disponível em prática em termos de tecnologia para casa de corrida, de alto forno. Existem ainda outros projetos que estão em desenvolvimento, que a gente ainda não levou para campo. Eu acho que brevemente teremos oportunidade de compartilhar isso com vocês, né? Não tenha dúvida. E assim, a gente é uma empresa, a RG Magnesita, que a gente está aqui para ser, de fato, líder em termos de solução aos nossos clientes, trabalhando junto, construindo soluções em conjunto. É um prazer e aqui estão os contatos, né? Fique à vontade para, sempre que precisar, entrar em contato conosco. Eu queria agora, né, passar, dando sequência aos trabalhos, né, vou passar a palavra ao Marcelo. O Marcelo vai abordar agora, conforme o Felipe falou, na sequência, né, a parte da cearia. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo, sou gerente da área de inovação em máquinas aqui para as Américas, pela RH Magnesita. Espero que vocês possam ver a tela aí que eu já estou compartilhando. Gostaria de começar agradecendo aí ao time todo da ABM envolvido aí nesse processo todo de construir esse webinar junto com a gente de uma maneira extremamente profissional. E começar também me desculpando, porque eu estou num ambiente meio remoto aqui, minha internet é bem ruim, então eu estou sem conseguir compartilhar a câmera. Mas vocês não estão perdendo muita coisa, não. Dando continuidade ao nosso fórum aí de discussão, vou falar um pouco sobre algumas soluções refratárias para redução de temperatura de carcaça e conservação de energia na cearia. Quando a gente começou a discutir e construir, né, escolhendo esses temas e tudo, o objetivo principal era trazer aqui 2 equipamentos principais, era trazer tanto do convertedor LD quanto para a panela de aço.
O tema estendeu um pouco, então a gente acabou focando em panela de aço, em convertedor LD, mas fica aí, se a galera curtir esse bate-papo, da gente, numa próxima oportunidade, conversar sobre outro equipamento. A gente dividiu uma pequena parte de uma introdução, relembrar alguns conceitos aí das aulas de fenômenos de transporte e condutividade térmica, entender a correlação, né, dessa questão de temperatura de carcaça com as demandas no convertedor LD, explicar um pouco da estratégia técnica da RHI Magnesita, como a gente está abordando esse tema, e no final o que a gente esperar aí de outras tecnologias e soluções. Começando pelos conceitos de condutividade térmica em cerâmicas, essa foto ilustra bem as informações que a gente quer extrair desse slide. Esse cubinho aí que o rapaz está segurando é um cubo de fibra de sílica isolante, alguns segundos depois de ser retirado de um forno bem quente. Ele já pode, igual a gente pode ver aí, o rapaz está segurando nas quinas do cubo sem nenhuma proteção, nada, com as próprias mãos, e isso é possível já que ocorre uma perda térmica de calor rápida pela superfície do cubo, mas como a condutividade térmica é muito baixa para esse material, a transferência de calor do interior do cubo, que está aí próximo de 1.200, 1.250 graus, para a superfície é muito baixa. Então permite com que ele faça essa foto incrível aí. Esse material específico, ele foi desenvolvido para ser o revestimento dos transportadores espaciais, para eles reentrarem com segurança dentro da órbita terrestre. Então, o fluxo de calor, uma das unidades de medida dele é watt por metro Kelvin, é um pouco diferente dos metais, que o transporte de energia é feito pelas nuvens de elétrons livres, que permeiam por todo o material. Nos cerâmicos, a transferência de calor ela é dada através da vibração da estrutura interna do material. E a quantificação dessa energia térmica transmitida é chamada de fônons. Existem alguns fatores que influenciam na condutividade térmica de um material. A primeira delas aí é o peso atômico dos elementos. Deixa eu só colocar meu pointer de laser aqui. Então a gente pode ver, por exemplo, que um sistema aqui, um óxido de berílio, o peso atômico do berílio é em torno de 9, o peso atômico do Mg é em torno de 24 e o peso atômico da zircônia é em torno de 91. Então fica clara a correlação aí de quanto menor o peso atômico dos elementos e quanto mais próximo esses pesos atômicos, né, ainda mais num sistema composto de diversos elementos, quanto mais próximos esses sistemas forem, maior vai ser os valores de condutividade térmica, né, principalmente devido ao melhor empacotamento e à fácil transmissão de energia dada essa vibração. Um outro conceito, né, um outro fator aí é a temperatura em si. Então, com o aumento da temperatura em cerâmicos poucos porosos, a condutividade diminui devido a um menor caminho livre médio que ela tem que percorrer. Já nos sistemas cerâmicos mais porosos, a condutividade térmica aumenta com a temperatura, devido aí principalmente ao fato da parcela de transmissão de radiação através dos poros. Só lembrando, pessoal, que estamos falando do comportamento de aumentar ou diminuir, né, igual nesse caso aqui do óxido de zircônio, ela está aumentando com a temperatura, e não se ela vai ser efetivamente mais alta ou outra comparado com os outros sistemas. A porosidade em si, esse conceito é um pouco mais intuitivo, né, também levando aqui um sistema de óxido de berílio. Quanto mais denso aqui o sistema, maior a condutividade térmica, e à medida que esse sistema vai ficando menos denso, a condutividade térmica vai aumentando, vai diminuindo aí, nesse caso de uma maneira exponencial. Um conceito de solução sólida, então, principalmente, né,
sistemas refratários são geralmente compostos aí de 2 ou mais óxidos. Nesse caso aqui, um sistema de alumínio e cromita. A cromita, ela entra em solução sólida com o sistema luminoso, e por esse gráfico a gente observa que, à medida que uma maior proporção de cromita vai entrando em solução sólida na alumina, a condutividade térmica do sistema também vai diminuindo. E, por último, mas não menos importante, a questão das impurezas também tem uma influência. Então, um sistema bem puro aqui de óxido de berílio tem uma condutividade térmica um pouco maior, e à medida que o sistema vai ficando mais impuro, né, que nesse caso caindo para 99% até 97%, a condutividade térmica também vai diminuindo. Então, imagina agora todas essas considerações num sistema extremamente complexo de diversos óxidos, como que isso interage em conjunto. Esses são os principais pontos, né, que nosso time de pesquisa leva em consideração e estuda as inúmeras possibilidades aí de correlação entre todas essas condições, quando eles constroem novos sistemas refratários, visando o aumento ou, nesse caso que a gente vai discutir, a diminuição da quantidade térmica total do sistema. E de onde que vem isso, né? Qual que é a correlação disso com essas demandas de diminuição de temperatura de carcaça de convertedor? A gente trouxe aqui algumas extrações, o primeiro aqui um trecho de um e-mail de um cliente nosso, visando reduzir a temperatura de carcaça próxima da região dos munhões, para evitar aí uma sobrecarga térmica para a região dos rolamentos de assolamento e basculamento, que são extremamente sensíveis. Então, o objetivo, no final das contas, desse cliente é, com certeza, diminuir o número de paradas de manutenção, paradas para inspeção, e aumentar aí a segurança e a condição de se produzir o aço num ambiente constante. E outro trecho que a gente trouxe aqui, até mesmo de uma proposta técnica que nos foi solicitado, de se reduzir a temperatura da carcaça com um limite máximo aí em torno de 400 graus de todo a carcaça do convertedor, visando, né, além de foi falado de uma longevidade maior aí, de um menor número de paradas, uma vida maior do equipamento, né, da carcaça mecânica do equipamento, que depois, né, de um certo número de corridas ou anos, ele tem que ser substituído, inevitavelmente. E eu imagino a substituição aí de carcaças de convertedores que chegam até 360 toneladas aí de capacidade total. Então, nós estamos falando além de um despendimento financeiro enorme, um tempo de parada que, né, pode ser traduzido aí, no final das contas, em um tempo menor de produção das aciarias. E uma coisa que a gente vai discutir um pouco também ao longo da apresentação é um segundo ponto que nos foi solicitado aí nesse bid, é que mesmo reduzindo a temperatura da carcaça, a gente tem que manter o mesmo nível de performance do revestimento refratário consumível, né, do revestimento de trabalho. E é isso que a gente vai abordar um pouco aí ao longo da nossa discussão. Existem algumas normas que especificam como um equipamento, né, nesse caso aqui um convertedor LD, deve ser construído, mas também como ele deve ser auditado ao longo da campanha dele como um todo. Essas normas são internacionais, em diferentes frentes, mas elas são bem similares, e nessas normas também estão contidos alguns ensaios, né, ou análises que devem ser feitas ao longo da campanha do revestimento, para avaliar visualmente, para fazer algumas réplicas metalográficas para ver a condição do aço, depois de um certo número de corridas, faz ensaios de líquido penetrante. Aqui a gente trouxe também um exemplo de topografia, que é feito para ver o quanto a carcaça está empenada ou não, e ensaios termográficos, né? Então, isso é feito ao longo da campanha do equipamento como um todo, até mesmo para ajudar a balizar qual que é o melhor momento de fazer algum tipo de manutenção, qual que é o melhor momento até mesmo de fazer a substituição parcial ou completa da carcaça do equipamento. E quando se tratando de propriedades aí do aço
que é impactada pela temperatura, a influência é uma das principais, a fluência, desculpa, é uma das principais delas. Nesse caso aqui, a gente trouxe um gráfico de um aço bastante comum para a construção de convertedores, AS204, e a gente vê a influência da tensão admissível do aço à medida que se aumenta a temperatura. E um decréscimo aqui, uma queda bem vertiginosa depois que se passa de um certo, né, nível térmico, onde a resistência desse aço cai bastante. E isso, né, trazendo alguns exemplos, pode ser que venha a ocorrer uma deformação mecânica da carcaça do equipamento. Essa deformação mecânica da carcaça vai repercutir no revestimento interno, que pode aí gerar um furo de carcaça ou até mesmo uma trinca dessa catastrófica que, né, devido a esses não respeito da temperatura máxima de carcaça. E hoje a gente já tem algumas soluções no mercado para alcançar esse objetivo. A primeira delas aí, comumente usada, é o sistema de refrigeração. A refrigeração pode ser feita ou a ar ou a água, mas geralmente esse sistema de refrigeração está limitado a alguma região específica do convertedor, né? Hoje não é possível cobrir todo o convertedor por esses sistemas de refrigeração, e geralmente ali ele fica limitado ali no cone superior ou em alguma extensão do cilindro do equipamento. E outra alternativa que a gente tem de produtos aí, de diferentes fornecedores também no mercado, é o uso de isolantes térmicos. A gente traz um exemplo aqui de uma montagem de um convertedor LD, isso aqui é um exemplo de uma montagem de um convertedor na Europa. O revestimento de trabalho aqui na frente, magnésio carbono, o permanente marrom um pouco mais escuro aqui, no meio desse sanduíche, e o material isolante na face fria do revestimento permanente e em contato direto com a carcaça. Eu vou só explicar um pouco esse gráficozinho aqui, que a gente vai encontrar eles de diferentes maneiras ao longo da apresentação, mas aqui é o perfil térmico do revestimento, né, do perfil refratário utilizado já num regime permanente, né? Então aqui a gente tem a face quente do revestimento de trabalho, a face de interface do revestimento de trabalho com o permanente e a face de interface do revestimento, dentro da face fria do revestimento permanente com a face quente da carcaça. E já aqui numa condição com o uso do isolante térmico. A gente tem, né, as mesmas interfaces, só que aqui no final entra mais uma camada no sistema, e aí a gente tem a face quente do revestimento permanente, do revestimento isolante, e a face de interface do isolante com a carcaça metálica. E é possível, né, via as tecnologias que a gente tem hoje, é possível atingir níveis mais baixos de temperatura, só que o que a gente vem observando, né, não só em termos laboratoriais, mas também com o uso desses conceitos, e a gente trouxe até um trecho de um relatório desse convertedor específico, é uma maior velocidade de desgaste dos refratários de trabalho, né, de equipamentos de vida tão prolongada, igual um convertedor LD, com a entrada dos isolantes térmicos. E por que acontece, né? Uma das teorias, de novo trazendo esse gráfico, aqui, né, a face quente do revestimento de trabalho, a face intermediária, revestimento de trabalho permanente, e a face intermediária permanente, face fria permanente, face quente carcaça. Aqui ficou um pouco ruim a legenda, pessoal, mas a gente vai traçar uma reta aqui, mostrando qual que é a extensão do revestimento de trabalho que fica acima de 1.500 graus, com o sistema tijolo magnésio carbono mais o permanente comum, que é o magnesiano queimado. E quando a gente entra com o isolante térmico, o que acontece é que essa face quente, essa extensão a uma temperatura mais alta, ela se estende. Saiu aqui próximo de 100 milímetros e foi para quase 175, 200 milímetros aqui com a entrada do permanente. E isso pode ser traduzido aí em uma das
dos mecanismos de desgaste do refratário, é que a extensão dessa temperatura ao longo do revestimento de trabalho, ela fica maior, né? E é uma temperatura onde se começam a se formar, onde há uma maior proporção em formação de algumas fases com temperatura de fusão mais baixas. A gente trouxe aqui uma análise de DRX, de um tijolo de um revestimento de trabalho. Quando a gente pega na face quente, é lógico, a gente tem os maiores constituintes aqui, que é o próprio MgO, um periclásio, mas na face quente a gente já encontra algumas fases de ponto de fusão mais baixo. O que a gente está fazendo ao se aumentar esse gradiente térmico, né, essa temperatura média do tijolo de trabalho, a gente está estendendo a faixa do tijolo onde essas fases são mais encontradas, e isso vai, com certeza, influenciar na velocidade de desgaste, principalmente por corrosão do revestimento de trabalho. E é exatamente isso que a gente observou com aquela frase mostrando que houve um aumento da velocidade de desgaste do revestimento de trabalho. E por que a gente tem que, né, por que a gente precisa da grafita, do carbono grafitizado no sistema? Por que ele vem para ajudar e para atrapalhar em alguns pontos? E para falar um pouco, né, da grafita, a gente precisa entender um pouco da magnésio, que são os dois principais constituintes do tijolo magnésio-carbono, que é o que geralmente reveste os convertedores LDs. Então, a própria magnésia, por ser, né, amplamente usada como material refratário, ela é um óxido de refratariedade extremamente alto, um ponto de fusão acima de 2.800 graus, é quimicamente compatível com o processo, principalmente em termos de solubilidade de MgO na escória, então, e tem uma baixa condutividade térmica. A magnésia, por si só, quando a gente avalia aqui nesse quadro aqui na direita, a condutividade térmica dela frente a outros óxidos é relativamente baixo. Mas o que acontece aí, né? Entrando já na grafita, a grafita por si, ela tem um baixo coeficiente de expansão térmica, que está relacionado ao quanto aquele material expande volumetricamente com o aumento da temperatura. Ela tem uma alta condutividade térmica, frente aos óxidos, muito superior, e tem uma baixa molabilidade, né, por escórias. Então, são alguns dos pontos principais que a grafita entra, e aí a gente traz essa visão clássica aqui da molabilidade, né, a grafita com uma baixa molabilidade frente aos outros líquidos e sólidos, e a magnésia um pouco mais alta. Mas quando a gente observa que o coeficiente de expansão térmica da magnésia, ele é bem mais alto do que nos outros óxidos. E por que a gente tem que entrar com a grafita no sistema? Porque se a gente tivesse um sistema puramente magnesiano, a gente ia ter uma expansão térmica muito grande numa face quente, e pela baixa condutividade térmica do sistema, essa expansão térmica volumétrica ela não ia conseguir ser acompanhada ao longo de todo o revestimento do material, ainda mais tratando de tijolos aí de 600, 700, 1.000 milímetros, e aí a gente ia ter uma falha, né, por essas diferenças, por essas tensões internas sendo criadas no revestimento. Então, a grafita entra no sistema para compensar essa baixa condutividade térmica, e ela ajuda aí a fluir melhor o calor ao longo do sistema, compensando, né, fazendo com que o revestimento expanda volumetricamente de uma maneira mais homogênea. E outra desvantagem, né, da magnésia, ela que é mais susceptível à infiltração de escória. Como desvantagens da grafita, que agora que a gente entendeu do porquê que ele tem que entrar no sistema, é um elemento, né, que tem baixa resistência à oxidação, ainda mais quando a gente, né, se tratando de tijolos aplicados em um equipamento que tem altas vazões de oxigênio ali toda a corrida, é uma preocupação que a gente tem que ter frente à oxidação desse material, porque geralmente a grafita fica na matriz do tijolo, e a gente, eliminando essa grafita da matriz, a gente está abrindo mais espaços para infiltração, e por mais que ela tenha uma resistência grande aí, a molhabilidade frente à escória, ela tem uma alta molhabilidade pelo aço, né, pelo ferro.
Aqui, entendendo um pouco melhor o conceito dessa questão do choque térmico, o ΔT, né, essa variação térmica, pode ser interpretado por esse quench rate pela condutividade térmica, e o ΔT de fratura, que o material suporta, é relacionado ao sigma de fratura, que é a resistência máxima que ele suporta até fraturar, inversamente proporcional ao módulo elástico e ao coeficiente de expansão térmica. Combinando essas duas equações, a gente entende aqui que o quench rate de fratura é diretamente proporcional ao sigma de fratura mais a condutividade térmica total do sistema, e aqui a grafita entra aumentando essa condutividade térmica, inversamente proporcional ao módulo elástico do sistema e ao coeficiente de expansão térmica. E trazendo, né, toda essa teoria a fatos, fica claro que num sistema magnésio-carbono que se utiliza grafita flake, que é as mais comumente usadas aí nesses sistemas, quanto menor o teor de carbono, menor vai ser a resistência ao choque térmico do sistema, quanto maior, melhor vai ser a resistência ao choque térmico do sistema. Então ela, né, se mostra essencial para a maioria aí dos sistemas refratários, mas tendo que se atentar aí a essa questão da própria oxidação, a condutividade térmica dela, né, refletindo em perda térmica e aumento de temperatura de carcaça, e não muito relevante para a questão do convertedor LD, mas quando se tratando de tijolos magnésios carbono, principalmente utilizados, né, nas etapas de refino secundário, é com certeza aí um potencial fonte de picape de carbono do aço. Então, não só essa iniciativa que a gente vai discutir, mas também outras iniciativas da RHI Magnesita estão muito focadas em se reduzir o teor total de carbono dos sistemas refratários. Então, a gente tem aqui um gráfico da condutividade térmica pelo teor de carbono. A maioria dos tijolos convencionais magnésio-carbono estão aí entre a faixa de 5% a 16% de carbono. É lógico que pontualmente a gente tem tijolos aqui, né, principalmente com convertedores LD mais altos do teor de carbono e também mais baixos, mas a maioria dos, né, aqui na RHI Magnesita a gente denomina como GEMAG LD a nossa linha de tijolos para convertedor, a maioria se concentra dentro dessa faixa aqui. O que a gente está propondo desenvolver, né, na verdade, vai discutir aqui o desenvolvimento em si, são tijolos magnésio-carbono para convertedores com teores muito baixos de carbono. Então, nós estamos falando aí de 2% de carbono total, né, incluindo a fonte de grafita mais o sistema ligante. E fazer isso sem comprometer a resistência ao choque térmico do produto, sem comprometer a resistência à corrosão, ter uma menor oxidação frente às grafitas flake e com o menor teor de carbono, uma menor condutividade térmica, que é um dos principais objetivos que a gente quer alcançar. Então, nossa abordagem para esse exemplo que a gente trouxe aqui é reduzir aí o teor de carbono total em torno de 12% para 2%, e trazer com isso a menor temperatura de carcaça do equipamento, a menor perda térmica pela parede, ambos os pontos devido à menor condutividade térmica, uma melhor compatibilidade com sistemas que têm altas vazões de oxigênio, então menos carbono, né, menos grafito disponível, melhor resistência aí à oxidação, menos carbono tem para oxidar. Não tão relevante para o convertedor, mas como é um sistema também aplicado para equipamentos de refino secundário, é um menor carbono disponível ali para incorporar no aço. E, né, não podemos deixar de comentar, principalmente como uma das nossas principais estratégias corporativas da RHI Magnesita, que é diminuir o footprint total de carbono, não só do nosso processo de fabricação, mas também contribuir com nossos clientes para alcançar isso também. E tentar conciliar isso tudo aí, mantendo as resistências ao choque térmico, a corrosão e a oxidação. A gente desenvolveu, ao longo dos últimos anos, uma rota de produção da matéria-prima Magnano, que a gente batizou aqui interna e própria. Então, é uma matéria-prima exclusiva, desenvolvida pela RHI Magnesita, exclusiva para a RHI Magnesita. Hoje, essa fabricação fica aqui na planta de Contagem.
e é basicamente, de uma maneira bem resumida, um processo relativamente complexo, a grafitização de uma fonte de carbono que é dispersa e depositada em qualquer tipo de óxido. Então, ela pode ser depositada num periclase, ela pode ser depositada num óxido de alumínio. Nesse caso aqui, para o tijolo de convertedor, ela foi depositada numa fonte de MgO, de magnésio eletrofundida, e depois que depositado esse carbono nano, né, esse mag nano, no óxido, ele é incorporado nos tijolos refratários. Então, o que a gente conseguiu alcançar foi a redução da temperatura, do teor total de carbono. A gente conseguiu um teor total de carbono abaixo dos 2%. Esse carbono, né, o magnano, ele fica na fração fina do tijolo, então ele fica disperso por todo o material. Conseguimos níveis de oxidação, de resistência à oxidação mais baixos do que com a grafita comum, e uma resistência a choque térmico e corrosão próximos dos materiais padrões atuais. Trouxemos aqui alguns exemplos de uso já dessa tecnologia, aqui no caso de uma panela de aço, que foi montada com o material padrão e o material com magnano, até visualmente a coloração do material é diferente. E aí a gente fez o acompanhamento em uma mesma panela do material padrão, o acompanhamento térmico da temperatura de carcaça, do material padrão com o material magnano. E notamos claramente, só relembrando que não houve nenhuma alteração aqui frente ao permanente usado, isolamento, nada. Apenas a única variável que entrou aqui foi o tijolo com magnano. E observamos ao longo das primeiras aí, quase 100 corridas da panela uma redução de quase 20 graus na temperatura de carcaça. E à medida que o revestimento de trabalho vai desgastando, a contribuição dele isolado no sistema refratário, né, do revestimento como um todo, vai diminuindo até chegar ao ponto que se equipara às temperaturas independente do material que está sendo usado. E trouxemos também um exemplo já de uso em um convertedor LD, nesse caso aqui aplicado na região do cone superior. No gráfico aqui a gente tem a vida do convertedor e a temperatura de carcaça do cone superior. Essa linha tracejada azul, vocês estão vendo mais acima, é um acompanhamento térmico da temperatura de carcaça do convertedor sem nenhum artifício de isolamento, então sem isolante térmico, o mesmo material padrão e como que essa temperatura vai evoluindo com a vida. A linha tracejada em verde é o material magnésio carbono padrão, porém com o uso do isolamento térmico na carcaça do equipamento. E esses pontos praticamente sobrepostos aqui, vermelho, azul claro e amarelo, foi o acompanhamento térmico realizado do mesmo convertedor, sem o isolamento por placas isolantes e com o uso do magnano. E a gente vê que até o convertedor, até a medida que a espessura do revestimento vai diminuindo, a gente, consequentemente, vai tendo um aumento da temperatura de carcaça, mas até certo ponto a gente conseguiu preservar a temperatura de carcaça em mesmos níveis que o material isolante conseguiu. Então a gente já tratou de uma solução para o revestimento de trabalho. Discutimos aqui algumas alternativas de redução de temperatura de carcaça via resfriamento ou o uso das placas isolantes. E agora a gente também desenvolveu algumas linhas de permanentes básicos com baixo teor, com baixa condutividade térmica. Nesse primeiro gráfico a gente tem um sistema, apenas para relembrar, um tijolo magnésio carbono padrão mais o revestimento permanente magnesiano queimado e o comportamento do perfil térmico desse sistema. Aqui, um sistema similar, a mesma marca, o mesmo revestimento magnesiano queimado, mas com a entrada do isolamento térmico e esse degrau térmico que ocorre com a entrada do permanente. E já aqui,
eliminando o isolamento térmico, né, o isolante, e entrando com um conceito novo do permanente de menor condutividade térmica. Então, a gente consegue suavizar a queda de temperatura ao longo de toda a espessura do revestimento, e não considerando uma camada pequena e menor. Nesse novo gráfico, a gente tem o mesmo perfil com o revestimento permanente novo, já aliado ao magnano. Então, a gente conseguiu ainda temperaturas ainda menores. E, no final das contas, a gente, né, como a gente quer promover uma solução para essas demandas dos nossos clientes, o que a gente enxerga como futuro potencial, né, tecnológico aí no mercado, com certeza não vai ser ou outra solução implementada de maneira isolada, não só o isolante, as placas isolantes, não só o revestimento permanente de menor condutividade térmica, não só o magnano, mas sim um conjunto de todas essas soluções, trazendo aí níveis ainda mais baixos de temperatura de carcaça e suavizando essa queda térmica aí de todo o revestimento ao longo de sua espessura como um todo, evitando velocidades de desgaste mais altas e comportamentos mecânicos do refratário que podem vir a acelerar a velocidade de desgaste dele no final das contas, encurtando as campanhas. Então, assim, esse é um dos desenvolvimentos que a gente está fazendo para essa linha. Com certeza, quem acompanhou aí, saiu os resultados da RH Magnesita para o ano de 2020, né, que foi extremamente desafiador para todos nós, mas mantivemos aí, a gente tem uma meta de se investir 2,2% na área de P&D e marketing técnico. Mesmo nas condições do ano passado, a gente aumentou ainda esse percentual, investindo quase 62 milhões de euros na área de P&D e marketing técnico. Ao longo dos próximos 5 anos, a gente vai investir um extra aí de quase 50 milhões de euros ao longo desses 5 anos, com foco puramente em produtos mais sustentáveis, não só para a nossa cadeia de produção, mas também para a cadeia produtiva dos nossos clientes. E um time técnico aí global com mais de 540 experts técnicos para contribuírem a essas novas tecnologias. Então, com certeza, vão ser novos óxidos, novos sistemas a serem explorados, chegando aí no final, né, do nosso objetivo técnico a longo prazo, que é um sistema refratário 100% isento de carbono. Com certeza é um desafio enorme, mas contamos aí com esse time, né, dos nossos parceiros, de clientes, da galera que está formando agora, do nosso time técnico da RH Magnesita, para a gente alcançar isso juntos. Agradeço o tempo, pessoal, agradeço aí ao time todo pela oportunidade e passo a bola agora para o Ângelo Vasconcelos. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a ABM, a RH Magnesita e a todos os participantes pela oportunidade. Né? Aqui nós vamos tentar falar um pouco sobre... já está. Um minuto. Tem um probleminha aqui para compartilhar. Boa tarde novamente, obrigado, agradecimentos à RH Magnesita, à ABM, a todos os participantes pela oportunidade. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Flow Control, dando foco um pouco maior para tecnologias em distribuidor e isostáticos. Vamos passar primeiramente por refratários e soluções de distribuidores, depois por tecnologia de isostáticos, algumas informações básicas, algumas novas tecnologias que estamos implantando aqui na América do Sul,
E no final teremos as perguntas e respostas para todo o grupo. Começando onde que estamos, né? Onde está todo o flow control? Dentro do fluxo, dentro de uma maciaria, passamos aí pela área de redução, refino e chegamos no ligotamento. E tudo passa desde a panela de aço, né? Da panela de aço, transferido esse aço para o distribuidor através de uma válvula gaveta, né? E dentro dessa válvula gaveta, os refratários, como válvula superior, inferior, placa e tubo longo, isostático. Temos também um segundo ponto de controle de fluxo, que é o mecanismo para tampão, onde usamos tampões isostáticos. E o terceiro ponto do controle de fluxo é o fundo do distribuidor até o molde, através de válvula gaveta ou as válvulas chamadas de troca rápida, que usamos as válvulinhas de zircônia, as placas, válvula submersa e válvulas internas isostáticas. Qual que é o nosso foco? Principal, material de trabalho para distribuidor e todos os isostáticos, alguns isostáticos, só para a gente manter atualizadas as informações. Quanto a distribuidor, quais são os aspectos, né, que determinam esse sucesso, né, para a massa distribuidor? Nós podemos destacar aqui matérias-primas, tecnologia, controle de processo, equipamentos de aplicação e o procedimento de aplicação, processo de secagem e aquecimento e toda a condição de utilização do distribuidor durante o uso no ligotamento. A respeito dos refratários, o que nós buscamos nessa aplicação? Uma estabilidade térmica e química, né? Trabalhar em temperaturas elevadas e ter uma resistência à corrosão. Uma estabilidade estrutural com bom comportamento termomecânico. Fácil e rápida instalação. Um custo que seja competitivo e que não prejudique o meio ambiente. Podemos destacar também a respeito dos refratários, quando a gente compara com outro equipamento dentro de uma maciaria, né? Nós temos as mesmas solicitações, como uma panela de aço, e usamos materiais onde mesclamos aditivos e mais matérias-primas, né? O distribuidor também tem áreas que você tem mais ou menos solicitações, assim como uma panela de aço, onde temos a linha de escória de metal, fundo, a região das sedes, impacto. A mesma coisa ocorre com o distribuidor. Os refratários do distribuidor são separados em materiais isolantes na parede, material permanente ou de segurança, o material de trabalho e os mobiliários, né? Nós vamos destacar aqui o material de trabalho. Vamos fazer aqui um comparativo entre os revestimentos de trabalho, né? O primeiro é o tradicional massa de spray, muitos aí conhecem no mercado como a aplicação do Jetmag, que nós vamos falar um pouco mais à frente. A massa seca, que é dividida em massa seca de pH quente e a massa seca de pH frio, né? Dividida em 2 líquidos e aquela que tem um líquido só, que é o foco da nossa apresentação. Hoje nós saímos por completo, estamos migrando para muitas usinas, fazendo a substituição entre massa seca, a massa de spray para a massa seca. E vale lembrar que a avaliação do processo do cliente sempre será fundamental para determinar qual que é a melhor tecnologia a ser aplicada em nossos clientes. O revestimento de trabalho, o que a gente busca, né, com esse revestimento de trabalho, principalmente no final do uso dele? Que ele seja colapsível, assim como demonstra no vídeo, né? Tenha baixa resistência mecânica, tenha baixa densidade e uma porosidade adequada ou baixa condutividade térmica. Além disso, buscamos uma frente de sinterização que ela seja lenta, desde a face quente até a face fria. Com isso, teremos baixa condutividade térmica, uma sinterização em camadas, seja resistente a temperaturas do aço, tenha uma boa transferência de calor, tenha um bom comportamento com controle estrutural, né? E o revestimento de trabalho, que nós vamos comentar primeiramente, é a massa de spray, que é a massa que já é
a chamada massa tradicional do mercado, aquela aplicada por Gunning, né? E que nós temos vantagens e desvantagens. Nessa aplicação, as vantagens são os principais: baixo custo, a possibilidade de um balanço de massa, você pode pôr espessuras em vários pontos diferentes, não é necessário investimento de moldes, a tecnologia ela é altamente difundida, e como desvantagem é o consumo alto de água, né, que é aproximadamente 25% de água, a necessidade de uma secagem, e ela tem um consumo de gás considerável, né, para o aquecimento. Passando para a massa seca de pega quente, a magnésia sinterizada é responsável pela refratariedade, a resina é o nosso ligante. Caso tenhamos uma partida quente, nós usamos um agente sinterizante. Aqui nos vídeos mostram, é uma aplicação a seco. Se você faz o fundo, primeiramente, coloca o molde e depois faz a aplicação entre o molde e a parede do distribuidor. Após isso, leva esse distribuidor a um aquecimento a 300 graus por 1 hora. As vantagens dessa massa: não necessita de água, sem perda de material, melhora, né, a disponibilidade de distribuidor na área, fácil cambagem e tem redução de consumo de gás e até consumo total se a forma for uma forma elétrica, né, para fazer esse aquecimento. A desvantagem: você tem que ter investimento com moldes, é quase que impossível fazer um balanço de massa, tem uma maior densidade, ela aumenta o consumo por causa dessa densidade e tem a necessidade de aquecer a massa para dar pega. Terceira tecnologia, a massa seca de pega frio, que é o nosso foco de inovação de novas tecnologias que estão chegando aqui na América do Sul. A massa seca de pega frio é uma junção de uma fonte de MgO com um ligante inorgânico mais 1,5% de água, somente 1,5% de água. Com isso, nessa reação, nós teremos a nucleação do composto hidratado da matriz refratária, um aumento de resistência mecânica, uma reação de entre 30 e 40 minutos, e há uma acomodação na estrutura desse refratário. Além disso, sem a presença de contaminantes como fósforo e sódio. Para a aplicação dessa massa seca de pega frio, nós utilizamos um molde, uma máquina de adição de água e homogeneização da massa, né? Com isso, o molde é ajustável, permite variação da espessura, dependendo do sequencial que tiver, e garante espessura correta em toda a extensão do distribuidor. Aqui nós temos um vídeo rápido, eu vou passá-lo aqui rapidamente, do que é a nossa massa seca de pega frio, como que é aplicado. Nós chamamos de Cold Set Mix, né? É um equipamento que é instalado numa plataforma ou numa base sólida, no piso direto da cearia. Tem uma aplicação de 30 minutos, sem ter qualquer tipo de perda. A aplicação é muito simples, não há sujeira, rápida, não necessita várias pessoas para fazer a aplicação. Algumas usinas, uma só pessoa opera a máquina para fazer toda a aplicação, na montagem de molde e aplicação do material. Além disso, você consegue ter um autocontrole de toda a aplicação. A partir de 30 minutos, 40 minutos da aplicação, você retira esse molde e vai fazer a sola, né, ao fundo do distribuidor, como é visto aqui no vídeo. A partir de toda a aplicação, você tem um sistema de autolimpeza da máquina, que depois o próprio operador ele consegue fazer uma abertura e visualização do equipamento com grande facilidade. As instalações desse equipamento é facilitado, que você pode trabalhar com mais de um distribuidor na aplicação. Termina um, você pode começar outro, deixar outros preparados para aplicação. Nós temos casos de aplicações que você consegue ter 4 baias de distribuidor ao mesmo tempo, né, para fazer essa aplicação. E é uma aplicação que hoje nós consideramos uma das melhores que existe hoje no mercado quanto à massa, e você tem vários ganhos quanto a isso que nós vamos apresentar logo adiante. Fazendo um comparativo entre as 3 tecnologias, né, que é a massa
por gunning a massa, o dry set mix e o cold set mix, você tem um ganho do tempo de aplicação muito grande. Você sai em torno de 230 minutos para 170 minutos, para 60 minutos. Por isso é que a gente trouxe aqui para vocês aqui um caso real de uma usina aqui na América do Sul, onde com a massa de spray, ao executar a projeção, a aplicação de 4,8 distribuidor por dia, você gastando 60 minutos por distribuidor, mais 240 minutos por secagem e mais 120 minutos de aquecimento, você gasta para quase 5 distribuidores por dia, 33 a 34 horas de aplicação. Com essa nova tecnologia, para os mesmos distribuidores, com 60 minutos por distribuidor, mais 30 minutos de endurecimento, porque não tem secagem e aquecimento, você sai das 33 horas para 7 horas de aplicação na mesma quantidade de distribuidor. Quanto à sustentabilidade, um número, executando um TCO nessa mesma usina, o gás natural, na época, quando nós fizemos esse estudo, que ainda continua para essa aplicação, o valor dele era em torno de 1,50 metro cúbico, o consumo de gás era 2.700 metros cúbicos por distribuidor, para esses 4,8 distribuidores, que chegavam a quase 13.000 metros cúbicos por dia. Com isso, diariamente era um gasto quase R$20 mil, e com a tecnologia, esses 7 milhões, quase 7 milhões e 100 reais por ano, ele some, porque nós não temos mais esse consumo de gás. Ao mesmo tempo, com a água também há uma redução drástica do uso da água. De 805 mil litros de água, nós saímos para quase 60 mil litros de água. Com isso, temos menos CO2 no meio ambiente, melhor uso da água, redução do pick-up do hidrogênio, e com isso outros ganhos em mão de obra, em ergonomia, em ruído na área, lá em cima, lá na área de engodamento, maior disponibilidade de equipamento e uma redução no custo de manutenção. Passando para o segundo item, que é as tecnologias de isostático para engotamento, aqui nós podemos dar ênfase para a válvula longa, para o tampão, para a válvula submersa e para a válvula interna do distribuidor. Alguns fatos, né, que vale sempre lembrar sobre isostático, que tem que ser resistente ao choque térmico, é o último a entrar em contato com o aço, trabalha sozinho, existe um sistema de fixação manipulador para o uso desse produto, não pode ser reparado, não é similar a uma panela, um convertedor, um forno elétrico, esse não consegue ser reparado. Eles são ligados a resina, curado e queimado, e produtos que são desenhados de acordo com a necessidade de cada cliente. Nós costumamos dizer que o isostático é um produto customizado, né? Existe um projeto específico para cada cliente, para cada máquina de engotamento, sempre. Quanto ao processo, o processo produtivo ele é complexo, demorado e tem muitas etapas manuais e automatizadas. Aqui só um resumo, né? O produto, a matéria-prima chega à mistura, vai para o enchimento do molde, passa esse molde, vai à prensagem isostática, passa por uma cura, após essa cura tem a aplicação do esmalte ou glaze, depois passa por um processo de queima e um acabamento por retífico e o acabamento final, né? E finalizando a embalagem para enviar aos nossos clientes. Lembrando, cada produto isostático com as suas regiões, né? Nesse caso, válvula longa, válvula submersa e tampões, sempre para lembrar o que corresponde a cada região dessa, nós vamos apresentar algumas tecnologias que chegaram, que são inerentes a alguns pontos e regiões desses produtos. O balanceamento de um produto isostático, ele também a gente pode comparar a um equipamento. O problema é que esse balanceamento, nós temos algumas dezenas de quilos de refratário para uma peça isostática, enquanto em uma panela de aço temos algumas centenas de toneladas de materiais, né? A panela você consegue fazer qualquer tipo de reparação, o isostático você não consegue executar esse tipo de operação. A RH Magnesita, ela atua nos três pontos de controle de fluxo de aço entre a panela e o molde, né?
E o que nós temos de tecnologia? Algumas aqui que podemos destacar. A primeira, sobre o tampão, que é o SHP, o Slot Hole Purge, né? Que é o tampão que apresenta a melhor distribuição de bolhas no topo do canal, para minimizar inclusões, tem uma melhor distribuição de bolhas, né? Bolhas mais finas, controláveis, e tem como vantagem a melhoria da geometria dos canais e uma maior estabilidade do fluxo argônico contra a pressão durante o linguatamento. É nítido que qual é a diferença de uma aplicação e outra. Ainda nos tampões, já é conhecido de todos os tipos de pontas de tampões, né, e essa ponta é o que determina o grau de controle de vazão do aço para o molde, né? Quanto mais fina a geometria da ponta, maior o controle de vazão. Mas, buscando ainda uma melhoria de processo nos clientes, nós trouxemos agora a tecnologia tampão com a ponta Rifle, que favorece a remoção de clog pela alteração do padrão de velocidade e pressões do fluxo de aço, né? Com isso, você tem uma melhor eficiência na injeção de argônio. Ele altera o padrão de fluxo do canal, aumenta a pressão no canal interno e reduz a variação no nível de molde. O Rifle nada mais é uma estria, em alguns pontos você retira essa inserção do clog nessa ponta e leva a mais acima, ou é retirado totalmente. Já estamos aplicando essa tecnologia aqui no Brasil, começamos os testes e já temos usinas que já estão solicitando o fornecimento de rotina para esse produto. O outro produto é a válvula submersa Free Flow, que já apresentamos aí quase todo o país, né, toda a América do Sul, que é uma camada interna que é executada dentro da válvula submersa, né, e isso melhora o isolamento térmico interno. Em caso de deficiência do aquecimento dessa válvula submersa ou qualquer atraso na partida do linguatamento, você é menos propenso a choque térmico e menos propenso ao freezing, né, no início do linguatamento, além de reduzir a formação de clog no canal. Esse anti-clog free flow, ele baixa a condutividade térmica, é uma aplicação que é sem fonte de carbono próximo ao canal e reduz a permeabilidade do refratário. Algumas usinas ainda a gente usa para a segunda montagem da válvula submersa sem a necessidade de aquecimento. Isso depende de usina por usina para essa aplicação. Um terceiro produto que estamos trazendo, que também já estamos produzindo peças para serem usadas em clientes aqui, principalmente aqui no Brasil, é a válvula submersa Agile Nozzle, que é para linguatamento de tarugos e blocos, né, que faz uma melhoria no fluxo de aço para aços mais limpos. Ele cria uma menor penetração do jato de aço no molde através de melhor flotação de inclusões, maior homogeneidade na parte superior do molde e melhor distribuição de velocidade no submenisco, né? Aqui nós apresentamos aqui os dois vídeos para verem como que funciona essa tecnologia. Em 2020, fizemos a parceria com a Prime Metals. Essa parceria ela vem para ter uma atuação mundial dentro da área de robótica para linguatamento. Já estamos fazendo algumas apresentações em algumas usinas e maiores informações é só buscar a nossa equipe de especialistas que eles explicam melhor todo esse modelo de parceria e as tecnologias que a gente pode oferecer para a área de linguatamento e futuramente para a área de panelas. Dentro das soluções Interstop, que é uma das nossas empresas, estamos fazendo uma substituição geral na América do Sul, principalmente com a entrada do Interstop S, que é o mecanismo de válvula gaveta, e além disso, a Interstop ela é responsável pelos mecanismos de fundo, além de fundo de panela, mecanismo de segurança de injeção de gases para plugs, mecanismo de troca rápida para distribuidor, mecanismos de válvula gaveta de 3 placas para distribuidor, além dos painéis de injeção de gases que fazem uso na área de linguatamento e em panela.
As soluções, uma das soluções que a gente mais usa hoje dentro dos nossos fornecimentos são os estudos de termomecânica, fluidodinâmica e termodinâmica. Né? Nesse caso aqui representado em um distribuidor, onde a gente busca fazer análises gerais de falhas, de melhorias, de especificações, de melhoria de processo. Então, a simulação, ela sempre passará a ser o uso da gente para a melhoria de qualquer tipo de fornecimento dentro da área de flow control. Facilita muito a vida da gente para qualquer tipo de conhecimento da área. Além disso, junto com as simulações, nós voltamos aí a falar sobre o ETEC, que é uma plataforma que ela é distribuída aos nossos clientes, né? É uma plataforma de modelamento para que você tenha o melhor conhecimento e o melhor controle do seu processo. E aqui vale destacar que também nós temos as abas para linguatamento contínuo e que todos os nossos assistentes técnicos estão preparados para ajudá-los em qualquer tipo de processo dentro do linguatamento. Finalizando, pensando em soluções, a RHI Magnesita ela está apresentando sempre soluções que englobem, né, as diversas demandas que nós temos para uma operação. E a gente busca sempre segurança e custo, né? Reduzir os custos nossos e dos clientes. Para isso, nós fazemos o uso de uma engenharia de projeto própria, temos uma equipe de consultoria, equipe de comissionamento e treinamento bem habilitada para esse tipo de fornecimento e toda a nossa assistência técnica, né, que hoje... Para cada cliente, há um assistente técnico disponível para executar o atendimento na área de flow control. Tem que ter toda essa estrutura para ver se a gente consegue ter principalmente um bom relacionamento com os nossos clientes. Fechando, eu quero agradecer. As informações são muitas, isso é uma parte só das tecnologias, e agradecer de novo a ABM, a RHI e a todos os participantes desse evento que está ocorrendo hoje, junto com esse webinar. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Aloísio. Vou compartilhar mais uma vez a tela. Gostaria de incentivar a todos a seguir a nossa empresa nos perfis das redes sociais, Instagram, LinkedIn. Então, nessa plataforma digital a gente está bem engajado. Dando sequência, a gente gostaria brevemente de fazer um survey com relação ao conteúdo apresentado pelos 3 palestrantes. A gente vai usar o Mente. Se vocês puderem, por favor, entre nesse website, o www.mente.com, e acessem a pesquisa com esse código 22935177. Já está aberta a pesquisa. Eu vou alterar brevemente aqui para o modo de apresentação. Então, a primeira pergunta: qual a nota para os tópicos abaixo você daria no primeiro conteúdo das apresentações, seguindo a barra, quanto mais à esquerda, ruim, quanto mais à direita, ótimo, clareza das informações e gerenciamento do tempo. Se vocês puderem votar, novamente o código é o 22935177. Aguardar um pouco mais. Vamos dar aí mais 20 segundos para o restante do pessoal conseguir entrar. Novamente, o website é o mente.com. Ok, muito obrigado. E a última pergunta que nós temos vai ser para sugestão de próximos temas.
São temas livres. Cada participante pode inserir 3 sugestões de temas, para palavras livres, sugestões que vêm à cabeça com relação a refratários. Então, isso vai, com certeza, ser levado em consideração pela RHI Magnesita em futuros webinars e outros trabalhos que poderemos fazer juntamente com a EBM e em outros fóruns de divulgação. Nosso time está se preparando para a sessão de perguntas e respostas. O primeiro a entrar na ordem de perguntas vai ser na mesma sequência dos palestrantes. O Aloysio será o primeiro, em sequência o Marcelo e, por último, o Ângelo Vasconcelos. Vamos aguardar mais 10 segundos. Muito obrigado a todos pelo survey, pelas opiniões dadas. Vamos levar todos em considerações. Movendo, então, para a próxima etapa. Perguntas e respostas. O nosso primeiro palestrante é o Aloysio. Nós temos uma sequência de perguntas que já foi levantada. Todas foram disponibilizadas no chat. Infelizmente, não teremos tempo para responder todas, mas já existe uma pré-seleção. A primeira pergunta, Luiz, você me ouve bem? Ô Felipe, eu estou ouvindo. A primeira pergunta que temos aqui nem sempre vemos tantos investimentos nas áreas de alto-fornos, que basicamente seguem os mesmos processos desde o seu surgimento. Nessa linha, qual você acredita ser o futuro dessa área? Há ainda oportunidades a serem exploradas? A pergunta foi anônima, mas é uma pergunta que todos que visitam uma casa de corrida têm também em mente. Que pena que foi anônima, né? Mas muito obrigado pela pergunta, realmente muito interessante. Ela é bem, a resposta é bem ampla, né? Mas eu vou tentar aqui nas perguntas para conseguir responder o máximo de pergunta possível, ser bem direto, né? Também. E é interessante. O que eu penso sobre isso, né? Que isso é sempre um motivo de muito questionamento que a gente tem interno com os nossos clientes, né? Qual que é o futuro? Para onde a gente vai caminhar, né? Existem, obviamente, diversos caminhos, mas tratando-se assim de alto forno, em setor industrial como um todo, tem alguns caminhos que vêm na frente, né? Não há dúvida. Se você for olhar aí nos últimos anos, questão de segurança, meio ambiente, né? Tudo que envolve segurança e meio ambiente é ponto de partida, são caminhos que não tem volta. Os clientes hoje nos demandam soluções muito nessa direção e a gente, assim, é a direção que a gente sempre está tomando. Acho que ficou muito claro na apresentação, né, essa questão envolvendo segurança e meio ambiente. Mas indo um pouco além disso, né, é interessante, que torna mais desafiador justamente nos dias de hoje, que é mais interessante, é que a gente tem que associar um pouco de tudo. Não é só ter um produto 100% ecológico, é um produto que seja ecológico, que mantenha segurança, que dê performance. Então, é conseguir conciliar um pouco disso, ok? Segurança, meio ambiente na frente e depois esse parabalismo com todos os outros parâmetros, né? São caminhos sem volta. São caminhos sem volta. Sem dúvida. A próxima pergunta aqui na sequência vem do Maurício, da Infinity. Vocês conseguem medir o desgaste também na linha de metal com laser? Ou seja, sem drenar o canal?
Ok, boa pergunta, obrigado, Maurício. Essa pergunta também ela ocorre, né, com certa frequência. Hoje, o sistema do escaneamento a laser que foi desenvolvido, está em uso em diversos cenários, diversos clientes, o scan ele consegue levantar a nuvem de pontos e enxergar o que o olho humano vê. Então, se o banho estiver cobrindo a região, não é possível de ver. Mas caso o banho, que é muito comum no intervalo de corridas em vários projetos de fornos, caso o banho abaixe um pouco no intervalo e a linha de score esteja visível, aí a gente consegue fazer o escaneamento a laser. Existe hoje, dentro da nossa empresa, uma iniciativa, mas é aquele negócio, a apresentação ela foi muito focada no que já está em uso, não no que a gente está desenvolvendo. Mas existe uma iniciativa para a gente contornar essa questão essa limitação do scan não conseguir visualizar o que está coberto. Né? É um projeto que ainda está interno, a gente pretende ainda esse ano começar a levar um protótipo para campo, que é justamente ter um sistema, ter um equipamento que monitore online o desgaste do refratário. Mas, como eu falei, ainda está no laboratório e nós vamos, esse ano, tentar levar o piloto para campo. Tá claro, Luísio. A próxima pergunta que recebemos veio do Vladimir. Tem referência de melhoria de performance dos materiais com sílica coloidal respeito aos materiais convencionais utilizados nos canais? Obrigado, Vladimir. Acho que passamos rapidamente na apresentação, tinha um exemplo, né, onde a gente teve a oportunidade de comparar exatamente um canal com concreto, vamos falar, ligado a cimento, e no mesmo canal, na campanha seguinte, o concreto ligado à sílica coloidal, a ligante sol-gel. E aonde a gente teve condição de comparar uma campanha com a outra e verificamos um benefício de desempenho. Se eu não me engano, tinha-se um consumo específico médio na ordem de 0,6, passou-se para 0,5. Mas o ponto é o seguinte, Vladimir, a gente não está falando simplesmente da mudança do ligante. Tira cimento e põe a sílica coloidal, né? É o que a gente comentou, no desenvolvimento da sílica coloidal, teve uma evolução também na tecnologia do produto. Outros ajustes foram feitos, sendo bem direto, né? Enobrecendo o produto. Né? Mas verificou-se essas diferenças, melhorias de performance. Tá claro. Temos uma outra pergunta na sequência. Boa tarde a todos. Aloysio, no caso dos concretos sem cimento, eles apresentam um custo maior que a tecnologia com cimento? Se sim, os benefícios com essa linha compensam essa diferença de custo? Infelizmente a pergunta foi anônima, mas é uma pergunta também bem rotineira, correto? Ela ocorre, ainda bem que ocorre, né? Isso mesmo, tem que comparar. Sendo bem direto na resposta, né? Isso é um paradigma que se tem, né? A tecnologia sem cimento é uma tecnologia cara, né? Ela tem um preço maior, sendo bem direto, né? Não se trata disso, né? Isso, quando ela nasceu, quando ela chegou aqui na América do Sul, vamos falar assim, né? Realmente tinha-se diferença de custo, preço, pelo fato dos ligantes serem importados, né? Por diversas razões. E hoje, né? Nos últimos anos, isso não é a realidade. Você não tem mais diferenças significativas, né? E principalmente se você vai para essa avaliação de custo-benefício, né? Igual no exemplo que a gente colocou de um canal real, né? Onde você teve uma redução de custo de 15%, redução de consumo específico na ordem de 15%, né? Praticamente não tem diferença de custo, né? Hoje, em muitos casos fica até mais barato, né? Se tiver redução de consumo específico tão grande e se o cliente estiver disposto a fazer a conta total, né? Do benefício que se tem com a tecnologia. Então, isso é paradigma do passado. Hoje tem-se fornecedores nacionalizados. Antigamente tinha questão, né? A sílica coloidal que se tem no concreto para canal, ela é patenteada, né? Importada. Isso não existe mais, né? A tecnologia hoje está muito mais aberta a receber diferentes sílicas, né? Se a gente estiver falando de sílica coloidal, diferentes ligantes coloidais, né? Tá claro. Vamos para a última pergunta da área de redução.
Aloysio, parabéns pelo excelente apresentação. O manipulador de shotcrete é viável para aplicação em carro torpedo? Se sim, o operador ficaria de fora do torpedo? Neste caso, qual seria a temperatura ambiente mínima para a projeção? Daniele Lima AMT. Pergunta bastante curtida aqui. Dani, tá ótimo. Obrigado, Daniele, pela pergunta. Muito bom. Boa pergunta. Hoje tem um manipulador, né? Você viu o vídeo, e ele foi desenvolvido junto com um parceiro com foco muito grande no canal de corrida, naquelas dimensões ali do canal da casa de corrida, né? Torpedo, ele é um vaso mais fechado, né? O carro torpedo, você precisa de uma extensão de braço maior. Certamente esse manipulador que a gente está usando para canal, ele teria que ter algumas adaptações. Mas o desenvolvimento do manipulador para canal, Daniel, ele foi uma surpresa muito positiva para a gente, né? Que ele realmente reproduz todos os movimentos, isso que é importante ali do bonitador. Todos os movimentos são reproduzidos. Então, a questão do carro torpedo, número 1, é desenvolver o dispositivo customizado em função do dimensional do carro. Não tem hoje pronto, mas não acredito que seria muito diferente do desenvolvimento feito para canal. E sobre a temperatura de aplicação do remanescente, no caso, Daniele, desses concretos ligados à sílica coloidal, temos experiência em canal de aplicar em temperaturas na ordem do remanescente, na ordem de 450 graus, próximo a 500 graus, né? Uma temperatura muito elevada. Obviamente que o carro torpedo ele é muito confinado, né? Ele tem a questão de baixar a temperatura, demora um pouco mais, mas a realidade que se tem hoje em canal é essa, até 450 graus já se aplicou-se, né, essa tecnologia. Agora, o que existe também em desenvolvimento, é uma linha de pesquisa nossa, né, no centro de pesquisa, é justamente o que seria um concreto refratário para aplicar em temperaturas de remanescente extremamente quentes, né? Extremamente quentes é 800, 1.000, 1.200 graus, né? Isso é uma linha de pesquisa, não está pronta, não está no campo ainda, né? Mas quando se fala em futuro, né, essa também é uma tendência, um trabalho que está sendo feito. Tentei aqui, Felipe, ser o mais direto possível, né? Você falou aí que a última, não tem tempo para nenhuma outra não, né? Vamos dar oportunidade também para o restante das perguntas. Isso tá. Isso é um prazer, assim, se o pessoal fica, né, tem uns contatos, é um prazer poder conversar com mais tempo com cada um e vamos avaliar todas as perguntas. Né? Claro, duas perguntas que foram feitas aqui. A primeira delas, se o material vai ser disponibilizado. A ABM está fazendo uma gravação, então o material vai ser disponibilizado. A segunda pergunta feita é se as perguntas vão ser respondidas. A minha sugestão é para quem colocou a pergunta em anônimo, ainda tem uma possibilidade de incluir o seu nome e a empresa. A gente vai entrar em contato, respondendo posteriormente qualquer pergunta que foi colocada no chat. Queria mover agora para o segundo palestrante, o Marcelo Borges. Estou aqui, Felipe. Vou ser bem objetivo também. Primeira pergunta, Marcelo, veio do Luiz Paulo Ferreira, perfil térmico. Marcelo, boa tarde. Qual isolamento térmico é mais usado para backup das panelas? Por que no Brasil o isolamento térmico de alta performance microporoso ainda é pouco difundido nas siderurgias? Eu até consegui separar um material aqui, enquanto o Aloy estava respondendo, e trouxe aqui uma informação para ajudar a responder isso aí. Então, a gente pode ver, né, igual foi comentado, que o revestimento microporoso é extremamente eficiente, que de fato é. Tem aqui uma tabela da condutividade térmica dele a diferentes temperaturas, e a gente vê que, né, fica claro que a condutividade térmica é baixíssima, apenas como uma referência. Isso aqui é praticamente 10 vezes menor do que os outros isolantes térmicos aplicados no meio siderúrgico. Então é bem baixo, mas o que impede muitas das vezes o uso do microporoso é justamente em relação à resistência mecânica dele.
extremamente baixa também, aí próximo, né, 0,33 megapascal, dependendo da temperatura, não foge muito dessa ordem de grandeza. Então, para aplicação né, em revestimentos, que vai vir o revestimento permanente, o de trabalho ainda, num equipamento tão grande igual um convertedor, perto das dimensões que a gente disse dos tijolos, né, que pode ser acima de 1000 milímetros, mais a carga que vai vir por cima, realmente o revestimento, né, o microporoso, hoje não tem condição mecânica de suportar todas essas condições para ser aí uma solução de entrega rápida. Tá claro, Marcelo. Obrigado. A próxima pergunta que nós temos aqui, especificamente veio do Rafael Costa, SMS Group. É possível que o refratário possa roubar elementos químicos, carbono por difusão, por exemplo, da carcaça metálica, no contato com esses dois materiais? Pô, cara, tá aí um negócio que eu nunca pensei. Não sei responder a bate-pronto, com certeza a gente pode explorar isso mais, mas pensando, né, o teor de carbono do refratário é muitas vezes maior do que o teor de carbono da própria carcaça metálica do aço, né? Então, assim, por difusão, não sei se seria o mecanismo de transporte desse tipo de elemento, mas podem haver outros tipos de fenômenos de transporte aí que pode levar a essa migração de alguns elementos. Teria que entender um pouco mais, estudar um pouco para conseguir responder isso com 100% de certeza. Próxima pergunta que a gente tem aqui é Daniela Lima, AMT. Marcelo, parabéns pela apresentação. No exemplo dos convertedores, a camada permanente não foi preservada. Sua espessura foi reduzida para a adição do isolante. Na opinião de vocês, se ela tivesse sido mantida, a camada do isolante fosse extra, essa redução de performance ainda seria esperada? Com o material utilizado no conjunto? Ok. Dani, na verdade a gente reduziu a espessura ali do revestimento permanente, e bela observação, pela demanda que o próprio cliente disse de se manter o volume útil total do convertedor inalterado. Então a gente compensou ali a redução da espessura do permanente em 12 milímetros pela entrada do isolante térmico, mas mesmo se a gente mantivesse a mesma espessura e acrescentasse no sistema mais 12 milímetros, a gente ainda não ia conseguir atingir a redução de temperatura de carcaça esperada. Tá claro, Marcelo. Eu vou passar agora as perguntas para o Ângelo, para que a gente possa ter uma distribuição sobre todas as áreas. Ok? Muito obrigado. Eu vou compartilhar mais uma vez aqui a tela para a gente poder entrar nesse tema. Ângelo, consegue me ouvir? Sim, ouvindo. Primeira pergunta foi anônima, mas a pergunta é muito boa. A empresa em que trabalho está empenhada em reduzir a emissão de CO2. Qual dos 3 tipos de tecnologia de massa de Tandes contém menor teor de carbono? Olha, as 3 tecnologias têm baixo teor de carbono. A emissão de CO2 ela está muito vinculada principalmente à queima, né? Durante o processo de secagem desses materiais, de aquecimento desses materiais. A massa por GAN, né, que é o nosso GAN Mix, ela tem 25%, em torno de 25% de água, e você tem que levar ao aquecimento. E tem uma curva de aquecimento desse material, e que a combustão ela emite esse CO2 à atmosfera. A segunda tecnologia, ela também tem baixo teor de carbono, mas ela necessita também de um aquecimento entre 200 e 300 graus, que também, essa combustão também vai criar esse CO2. Agora, a terceira tecnologia, ela não tem aquecimento. Com isso, você minimiza quase que 100% esse impacto do CO2 na atmosfera, que é a nossa Cold Set Mix, que foi o foco da apresentação de hoje. Indo pela linha da Cold Set Mix, existe uma pergunta na sequência, Daniele Lima, novamente, AMT.
Ângelo, parabéns pela excelente apresentação. Foi realizado algum teste comparativo avaliando o impacto da massa seca de pega-frio na qualidade do aço, esfoliação, picape, etc.? Boa pergunta. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Cold Set Mix ela é uma massa extremamente customizável. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Porque ela é uma massa que é mais densa e, com isso, ela tem menor infiltração de escória nessa massa. Nossos estudos, nós fazemos estudo através do FactStage, né? FactStage, em que a gente pode ajustar os componentes dessa massa para ter a menor interação possível, né? Com a escória normalmente encontrada no ligotamento. Com isso, você tem excelentes resultados e você pode fazer ajustes dependendo do tipo de aplicação que você for executar. Tá claro. Eu vou entrar na última pergunta aqui, Ângelo. É sabido que a maioria dos usuários desses itens fazem disposição em aterro interno ou externo. No ponto de vista ambiental, a RHI Magnesita tem desenvolvido, em termos de destinação e reciclagem de peças isostáticas de linguatamento contínuo, algum trabalho já desenvolvido no Brasil ou no mundo? Felipe Leal, CSP. Boa pergunta do Felipe. Realmente não é tão fácil. Reciclado para a área de isostáticos, nós temos um grande problema que é o trabalho de separação, principalmente alguns produtos, eles chegam com pó fluxante aderido. Há um trabalho forte dentro da companhia, que hoje, dentro da nossa área de reciclagem, né, e que estamos fazendo trabalho para tentar fazer essa separação. Mas, para aprofundar nesse tema, nós vamos pedir ao nosso responsável aqui da América do Sul para entrar em contato. Felipe, de onde que é? Felipe Leal, CSP. Da PECEM. Eu vou pedir ao nosso responsável por reciclados aqui para entrar em contato direto com o Felipe lá na PECEM. E assim eles podem conversar bastante. É interesse nosso. Claro, com certeza. Obrigado a Ângelo, obrigado Marcelo, obrigado Luísio. Obrigado a todos pela participação, obrigado ao pessoal da ABM. Em nome da RHI Magnesita, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar na difusão digital, nesse webinar. Estamos honrados em fazer parte dessa participação tão especial. Gostaria de agradecer em especial ao presidente executivo da ABM, Horacídio Leal, e a ele eu passo a palavra agora para fazer o encerramento desse webinar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação da Magnesita. Eu agradeço aí ao Felipe, ao Luísio, ao Marcelo, ao Ângelo, pela excelente apresentações que vocês fizeram e as respostas também bastante claras. Eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo, né? Só para esclarecer, a Magnesita a RHI Magnesita é uma das nossas mantenedoras, né? É representada no nosso conselho pelo Celso Freitas, que hoje não está aqui no Brasil, né? Está no exterior. E o nosso presidente do conselho é o Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, que é o CEO da Calvert, da ArcelorMittal lá nos Estados Unidos. E o vice é o Sérgio Leite de Andrade. Eu acho que o Leal saiu aqui da participação do encerramento, pessoal. Só passando informação para todo mundo no momento. Aguardar um pouco para ver se ele faz o fechamento. Acho que o Leal não vai conseguir voltar. O mundo digital tem alguns problemas ainda aqui. O físico não existe. Mas, de qualquer forma, a RHI Magnesita está muito honrada em fazer parte dessa difusão digital, como eu disse anteriormente. Agradecemos a todos pela oportunidade. Vamos responder todas as perguntas aí posteriormente. Léo? Estão ouvindo? Estão Sim. ouvindo? Me ouvindo? Sim, então Léo. Voltou. Eu não sei até que ponto que vocês escutaram aquilo que eu falei. Né? Você estava apresentando os membros da ABM, Então, a equipe da ABM. Eu falei que nós tivemos 376 inscritos e realmente participantes 173,
é um número bastante significativo. Eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo aqui, né? No nosso portal da bmbrasil.com.br, vocês vão poder saber a programação dos próximos webinars, dos cursos, eventos, e o nosso maior evento aí, que é a BM Week, acho que a maioria deve saber, foi transferido para 19 a 21 de outubro desse ano, né? E nós vamos receber trabalhos até dia 31 de maio, né? Então, eu acho que com esse webinar, com esses webinars que nós temos feito, eu acho que nós estamos atingindo nosso objetivo, que é difundir conhecimento técnico e científico nos nossos setores aí de metalurgia, materiais e mineração, né? Eu também sou metalurgista também, mas estou aprendendo demais, porque no meu tempo de trabalhar em usina, eu não trabalhei direto na área de produção, mas essa evolução que tem na área do alto forno, na linha do vazamento do Gusa, né? Separação de escória, que é um problemaço esse negócio, né? Depois chega na cearia, a disponibilidade de equipamento, que é uma briga eterna, né? Disponibilidade de equipamento, isso aí eu acho que vocês estão atingindo com esses novos refratários, com essa performance aí dos refratários. E depois chega no ligotamento contínuo também, a performance aí do TANT, aí acho que é muito importante aí para todas as usinas que estão participando. Então, eu mais uma vez, eu agradeço vocês a participação e continuamos parceiros aí para frente para fazer outros webinars. Eu acho que as dúvidas vão ser respondidas por vocês, né? Vocês vão responder todas as questões aí. É uma pena que todo mundo não se manifestou, quem é o nome e a empresa que trabalha, que ficaria mais fácil a gente aumentar o diálogo, mas nas próximas vezes a gente vai pedir que isso aí aconteça. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Obrigado, Felipe, aí pela condução aí do trabalho de vocês aí, e parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Um abraço, Léo. Vocês também. Obrigado, boa tarde, até mais. Falou, galera, até mais. Obrigado.